Olá, eu sou Ademir Quintino e este é o programa Questão de Ordem, programa que aborda as comissões existentes no Poder Legislativo cubatense. Uma vez mais, já agradeço antecipadamente, recebemos o vereador Adeildo Eleodoro dos Santos, o Dinho, o polêmico Dinho, ele que no último programa fez sérias denúncias contra o Poder Executivo Municipal e a produção do programa achou por bem convidá-lo novamente para a gente esclarecer mais algumas informações a respeito do mandato do vereador e também da participação dele nas comissões existentes. Vereador Dinho, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no programa Questão de Ordem. É sempre uma satisfação em recebê-lo. Obrigado a você, Ademir. A gente está aí novamente à disposição para esclarecer as nossas lutas, as batalhas, o que a gente vem fazendo pela cidade de Cubatão. Vereador Dinho, para não falar que o programa é tendencioso e que só fala mal do Poder Executivo Municipal, a gente vai falar também de um assunto polêmico envolvendo o Poder Executivo Estadual. Porque aqui é um programa democrático, quando tem que falar bem, a gente fala do Poder Executivo Municipal, do Estadual e do Federal. E quando tem que falar mal, fala das três esferas, não é nada direcionado. Viaduto Rubens Paiva, antigo viaduto 31 de março no Jardim Casqueiro, a duplicação. Quem vive de promessa é santo, mas foi prometido para o mês de abril, não aconteceu. E agora parece que para o mês de agosto. O senhor faz parte de uma comissão especial de vereadores, que é presidida pelo vereador e presidente da casa, Aguinaldo Araújo, que pede a imediata conclusão desse viaduto, que parece uma tartaruga. Ele está sendo construído, mas a 5, a 4, a 3 km por hora. O que efetivamente acontece, vereador? Ademir, primeiro eu gostaria de parabenizar quando você faz a pergunta aqui, você tece primeiro um comentário. Você fala em relação à situação de também tecer críticas, comentários, elogios que sejam, não só para o Executivo, não só para a Prefeitura de Cubatão, mas também para o Governo do Estado. E o que acontece? Eu estive junto com o vereador Ivan no dia 16 de março, no viaduto. E lá, por quê? A gente passando, verificava antigamente vários trabalhadores, aquele maquinário, a obra muito rápida acontecendo. De repente, nós sentimos que a obra acabou sendo postergada, acabando ficando lenta, tal, menos trabalhadores prestando serviços no local. Exato. E nós fomos em loco, junto com o vereador Ivan. Chegando lá, conversamos com os representantes da empresa Azevedo Travassos, os quais nos informaram que desde outubro do ano passado, ou seja, desde as eleições governamentais, isso é uma vergonha, desde outubro que foi reduzido a força de trabalho ali. Haviam 130 trabalhadores, de 130, no dia que nós fomos lá, apenas 30 restavam, 30, um maquinário bem menor. Então isso não pode acontecer, porque senão a população vai achar que é o seguinte: poxa, estamos aqui trabalhando para obter votos, terminou a eleição, vamos parar tudo aqui. Não pode ser desse jeito, gente. Há de se ter responsabilidade, seja o governo municipal do PT, seja o governo estadual do PSDB, seja o governo federal do PT. A população não pode ser prejudicada, é o que eu sempre digo. Essa questão partidária, as pessoas não votam em partidos, as pessoas votam no candidato. Então fica essas brigas acontecendo e quem acaba pagando o pato é Cubatão. Porque eu pergunto, se o governo municipal fosse de outro partido, a obra continuaria? Estaria o ritmo lento? É o que eu quero saber. Nós já estamos preparando uma representação no Ministério Público, porque se antes haviam 30 funcionários no mês de março, nós adentramos no mês de maio com praticamente ninguém. O canteiro sendo desativado. Exato. E aí você vai ter o que ali? Um elefante branco parado na nossa cidade. Já não chega o teatro? Mas já não chega o teatro, que a gente vai abordar futuramente aqui. E aí eu digo para você, simplesmente houve aqui uma reunião aqui na Câmara, onde foi dito que o problema é financeiro. Gente, há de se ter responsabilidade. Você não pode iniciar uma obra sem que esteja previsto no orçamento todo o contingente que vai ser gasto ali. Mas houve uma redução no orçamento. Quem fez o orçamento? De que forma isso foi feito? Eu fui secretário de Finanças aqui na Prefeitura de Cubatão durante 100 dias. Então você sempre tem que fazer orçamento
a menor, porque se tiver um problema você não vai prejudicar a cidade, e nesse caso é o que está acontecendo. Então foi incompetência do governo do estado, e nós vamos continuar cobrando através também da comissão aberta aqui pelo vereador Aguinaldo Araújo, presidente dessa casa, composta pelos 11 vereadores. Essa obra tem que voltar ativa, porque além de, antes da obra, nós já temos os problemas anteriores, com qualquer situação, qualquer acidente, qualquer coisa que acontecesse, estava tudo parado, por conta do início das obras que pararam, agora é muito pior, porque está lá a ponte semi-construída, o viaduto. Então se tem qualquer tipo de problema ali, aí que para tudo, fica totalmente intransitável. Como as discussões com os órgãos competentes não estão não estão avançando a contento, neste mês de maio ainda entraremos com uma representação no Ministério Público. É lá que o governo do estado vai ter que se explicar. Ainda sobre o viaduto, antigo 31 de março, agora Rubens Paiva, é um problema que não só aflige os moradores de Cubatão, porque pessoas que saem de São Vicente passam por ali, pessoas que precisam vir para Cubatão passam por ali. É um problema metropolitano, não, vereador? Isso, você mora na região, inclusive. Mora no Casqueiro. Jardim Casqueiro, então acaba prejudicando, acaba isolando os moradores do Jardim Casqueiro, da Ilha Caraguatá e de outros moradores que vêm, porque quando existe qualquer tipo de problema, como eu disse, está instalado o caos no local. E aí é o que eu acabei de informar, Ademir, é muita discussão, é muito lenga-lenga, é muita conversa e efetividade nada. Não tem como vir aqui o responsável do DR e dizer, olha, nós não temos dinheiro, a obra está parando por causa de dinheiro. É priorizar, é o que eu sempre digo, governar é saber escolher. Será que essa obra não é mais prioridade? Então, por conta disso, junto o poder público municipal, os vereadores da cidade aqui, tem que estar cobrando a atuação e agora o Ministério Público para que nós tenhamos de fato uma solução concreta. Já que o senhor falou de elefante branco do viaduto, Teatro Municipal, quero deixar claro que é um problema da atual administração, mas isso vem desde o final dos anos 80. Aliás, se eu estiver equivocado, depois a minha produção me corrige, ano que vem completam-se 30 anos que aquele que era para ser o maior teatro da América Latina, se não me falha a memória, bem estamos no 4º prefeito depois de anunciada a obra do teatro, e o teatro nada, o quarteirão da saúde que foi prometido nada. E aí, vereador, faço aqui a vez do munícipe. O que acontece e o que fazer? Ademir, eu estive junto com o vereador Ivan e também levamos a imprensa, a TV Tribuna também nos acompanhou uma visita ao Teatro Municipal. Qualquer munícipe que quiser ir até o local, atualmente eles colocam um rondante, a pessoa passa lá o vigilante, vê se tem alguém e tal, e sai fora. Qualquer um tem acesso. Foi uma das cenas mais intrigantes ao longo desse meu tempo na política. Um local totalmente abandonado. Felizmente, o que é gravado, o que nós postamos no Facebook e também que saiu nas matérias da TV Tribuna, felizmente não tem como você sentir o odor, o cheiro que nós sentimos lá. Fezes para todo lado. Olha, eu nunca tive num local onde tenha acontecido um terremoto, mas o que você vê no local ali é parecido. Entulhos? É destruição. Destruição, mas é muito entulho. Privada, vários pedaços de privadas quebradas, luminárias, grama, parede, forro, tudo jogado, é muito triste. Eu lembro a cantina, porque eu cheguei aí no teatro, quando teve sob a responsabilidade da Tupec, assisti uma peça lá. E é muito triste você ver como estava e como se encontra agora. E aí, durante a campanha, a prefeita chegou a propagar a questão do quarteirão da saúde. Exato. Né? Explicando aos munícipes, ela foi eleita com esta proposta. Por que na época foi apresentada essa proposta? Nós tínhamos uma policlínica, a policlínica ficava aqui na Avenida Martins Fontes. Essa policlínica na Avenida Martins Fontes, ela existia uma pendência judicial e olha como são as coisas, Ademir.
você que nos assiste, a pendência judicial da Policlínica na Martins Fontes era por conta de uma licitação que foi realizada, que foi ganha pela empresa Planova. Ou seja, a mesma empresa que deu problemas na construção do teatro iria construir a Policlínica. A prefeita Márcia Rosa, quando foi eleita, e ali existia um entendimento, aquela época que era diferente, porque até então o governo tinha uma postura diferente da que tem hoje em dia, né? Então eu acompanhei inclusive as tratativas para rescindir o contrato lá. Houve uma pendência judicial. Tanto a Justiça como o Tribunal de Contas deram por extinto aquele contrato que era um absurdo. Os indícios de corrupção ali eram muito grandes, 38 milhões para construir o prédio, pelo amor de Deus. Aí o que aconteceu? Poxa, prefeita, o problema foi solucionado. Agora não tem mais o problema. Demorou, porque a justiça acaba sendo lenta. Na minha opinião, a Policlínica, o melhor local, era ali mesmo. Derrubasse aquele prédio e fizesse a Policlínica no local. Uma Policlínica decente, com aparato material, com os médicos, com toda uma organização, toda uma estrutura para atender bem a população. Mas não. Houve essa ideia lá atrás do teatro. E qual a informação que eu tive? No momento, informações de gente que participam do governo. Foi feito um estudo técnico, porque houve essa ideia, já que não tinha o espaço da Policlínica na Martins Fontes, estava inviabilizado, se fazer lá a Policlínica. O que aconteceu naquele momento? Ademir, foi tecnicamente o local está totalmente descartado. Só que a prefeita não quer reconhecer isso. A teimosia, o ego, a vaidade, isso acaba prejudicando a cidade. O que era mais fácil? Pega, constrói a Policlínica na Martins Fontes e resolve o problema. Mas não, diz que vai fazer lá, depois fala inclusive de fazer a faculdade lá também. Ou seja, essa bagunça, não tem quarteirão da saúde nenhum, não tem dinheiro para nada. A cidade de Cubatão está falida porque aumentaram os contratos de forma desorganizada, sem qualquer tipo de controle, e aí acontece isso. Vão ficar empurrando esse negócio de quarteirão da saúde até o final do mandato e nada vão fazer. E a população fica prejudicada. Olha onde está a Policlínica hoje. Você que nos assiste, tem condições de permanecer a Policlínica no local onde se encontra? Ali perto da CMT, na Avenida 9 de Abril? O dia que chove, aquilo se transforma numa piscina. E nós já gravamos um vídeo lá também a respeito disso. O dia que faz sol, ninguém aguenta aquela fila, porque não tem local para as pessoas sentarem suficientemente para aquilo que tem de demanda. Tem nenhum abrigo para proteger do sol? Construir um abrigo muito pequeno. Não tem condições. Não tem. E aí fica nessa situação. Então, por conta da prefeita de Cubatão não ter uma organização, não ter um olhar clínico para resolver tal problema, a população acaba pagando o pato mais uma vez. Vereador, recentemente o senhor também fez uma denúncia, o senhor até falou no outro programa que Vossa Excelência participou, mas em razão do tempo a gente não pôde abordar a coisa que a gente vai poder falar agora. Sobre o contrato da ProSaúde de 20 milhões de reais. Qual foi a denúncia? Na verdade, Ademir, o contrato da ProSaúde, ele teve um aumento de 2014 para 2015 na nova licitação de 16 milhões ano. Ponto. Eu não vou nem ponderar a respeito... Eram 4 e passou para 20? Não. O 20 milhões é outra situação. O contrato tinha um valor de cerca de 4 milhões e 800 mil, 4.866 mensais, e foi para 6 milhões de reais. Então, o que gerou um custo de 16 milhões de reais ano. Ah, perfeito. O que aconteceu de fato na situação? Esses números são aproximados. Perfeito. Nós descobrimos, recebemos uma denúncia muito grave. Uma denúncia, e a minha assessoria sabe do que eu estou falando, que muito me entristeceu. Eu cheguei a gravar vídeos várias vezes. E eu gravava, apagava tal, antes de postar no Facebook. Tamanho foi a minha perplexidade. Eu sinceramente, quando eu vi o que aconteceu, aí sim eu digo para você, me entristeceu, me deixou indignado, porque, para vocês entenderem em casa, a ProSaúde está em Cubatão desde 2003. O ano passado, 2014, a Pro pediu uma renegociação do contrato, os reajustes dos contratos,
referentes a 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. E também solicitou, Ademir, juros por atraso nos repasses. Você acompanha aí problemas com a MAV, problemas com entidades, problemas com várias empresas que estão recebendo seus pagamentos, suas faturas em atraso da Prefeitura de Cubatão. A Prefeitura nunca pagou R$1 de juros por conta desses atrasos. O que aconteceu? A ProSaúde pediu 20 milhões e 300 mil reais de reajuste contratual e desses juros por atraso nos repasses. A prefeita de Cubatão teve a coragem de fazer o acordo. Esse acordo nunca foi publicado. Ele foi assinado no dia 8 de julho de 2014. Não houve qualquer publicação, não houve qualquer questionamento em relação aos valores. Eu fui secretário de Finanças. Teve empresa que eu chamei para negociar contrato, que o contrato era R$ 1.500.000 por mês. O contrato foi para R$ 1.100.000. Reduziu R$400 mil por mês, ou seja, R$4.800.000 por ano. Sabe por quê? Porque eu amo minha cidade. Eu defendo minha cidade. O dinheiro público que está aqui, eu quero que seja investido para a população. Simplesmente pediu 20 milhões e 300, ela fez o acordo para pagar em 20 parcelas, está pagando rigorosamente em dia. Pode atrasar qualquer empresa. Esse acordo da ProSaúde não é atrasado. O que nós fizemos? Denunciamos ao Ministério Público. O acordo pode ser legal, mas é imoral. Quem ama Cubatão não assina um tipo de acordo como esse. E o senhor tem informações de como estão as tratativas do Ministério Público nesse sentido? Eu tive a oportunidade de conversar com a promotora a respeito do assunto e ela, de imediato, já encaminhou um documento solicitando, inicialmente, você tem que ter o contraditório, que a Prefeitura responda os termos da denúncia. E após isso, aí sim, as providências poderão ser adotadas. Mas o objetivo principal, que eu estou dizendo aqui, Ademir, talvez tenha legalidade, o que não tem moralidade nesse acordo. Deveria, se a empresa está cobrando 20 milhões e 300, vem cá, ProSaúde, é 20 milhões e 300 a dívida? Eu não tenho esse dinheiro, você vai ficar mais 5 anos aqui. Então é o seguinte, vamos negociar isso. Você vai participar da próxima licitação para ficar 5 anos? Eu quero discutir isso aqui. 20 milhões eu não pago. Pago 5, 6, 7 e tal. O que der para reduzir. Porque o que você economizasse, você poderia investir na aquisição de tomógrafo, que a gente comentou no outro programa. Poderia investir na construção de praças da cidadania. Poderia investir na educação, que está aí os uniformes escolares sem receber até hoje. E tantos investimentos. Mas, é como eu digo, esse governo, pode esquecer, que não está nem aí para a população. Para finalizar esse bloco, uniformes escolares. Já não é um problema que aconteceu em 2015. Nos outros anos também já vinha com esse problema. O ano letivo começou e os uniformes são entregues no meio do ano, no segundo bimestre, terceiro bimestre. O que efetivamente acontece, até pela tua experiência como secretário municipal há 6 anos atrás, no começo de 2009? É muito simples, Ademir. Incompetência. Governo incompetente. Você nunca pode abrir uma licitação faltando pouco tempo para que você tenha que efetivamente destinar aquilo que você quer comprar. Ou seja, se você sabe que as aulas começam em fevereiro, o que você tem que fazer? Já preparar a licitação com 8 meses, 10 meses, 1 ano antes, para chegar lá na frente e não ter problemas. A única coisa que justificaria um atraso na licitação é quando o governo é novo. Então o governo está iniciando agora, iniciou em janeiro, um novo prefeito, então você vai ter que ter o prazo para poder fazer a licitação. Tem uma maneira de administrar agora, diferente. Sim. Não, e que assim, Ademir, se alguém vai entrar com recurso, tal, você entrou no governo em janeiro, a aula começa em fevereiro, se alguém entrar com recurso, pode dar problema. Sim. Agora, se o teu governo está continuando, como acontece com esse que está há 6 anos, entrou para o 7º ano, poxa vida, você sabia que em fevereiro ia começar as aulas em 2015, tivesse feito a licitação lá atrás, janeiro do ano passado, 2014, faz a licitação, abre a licitação. Sabe quando foi aberta a licitação, por exemplo, para adquirir kit escolar? Houveram licitações abertas 2 meses antes, como aconteceu com o cartão servidor.
Cartão servidor, janeiro seria o prazo para poder encerrar a licitação. Início de janeiro. O que aconteceu? Abriu a licitação em novembro. Ah, pelo amor de Deus, aí não tem como. Ou seja, equipe incompetente, governo incompetente, prefeito incompetente. Tá certo. Este é o vereador Adeildo Eleodoro dos Santos, ele é o convidado do programa Questão de Ordem na edição de hoje. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.